Fala meus caros, Lucas Caton por aqui. Esse episódio do Desbugando ficou muito massa, só que antes eu queria te avisar que essa semana está rolando a Semana da Programação, um evento 100% online e gratuito, o qual vai te ajudar a evoluir anos em horas e se tornar um profissional desejado pelo mercado, ganhando o que você realmente merece. Os vídeos só vão ficar no ar até dia 8 de março, então corre lá para assistir, é de graça. Nós vamos desenvolver juntos o nosso próprio clone do Instagram, recriando as principais funcionalidades com o que há de mais novo na última versão do Rails 6, utilizando Active Storage, Action Cable e coisas modernas do JavaScript, como o Webpack, e também do lado do CSS, como o CSS Grid. Para acompanhar, acesse semanadaprogramação.com.br, tem link aqui na descrição desse episódio. Então é isso, venha colocar em prática os conhecimentos necessários para se tornar reconhecido pelo mercado de trabalho. Agora sim, bora para mais um episódio do Desbugando. E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao Desbugando, o podcast que veio exterminar os bugs do seu código. Eu sou o Leonardo Scorza, do One Bit Code, nossa escola online de programação. Olá, sou o Jackson Pires da Vídeo Itaí, vamos lá. Fala meus caros, Lucas Caton por aqui para mostrar que a escolha perfeita de hoje pode se mostrar uma péssima ideia amanhã. Hoje a gente vai falar sobre erros e acertos em projetos, mais erros do que acertos, né? Então, sempre que a galera vê a gente programando, acha que a gente sempre acerta, que a gente sempre toma as melhores decisões, mas como nosso amigo Lucas trouxe hoje, nem sempre é assim, né? Ele que sugeriu esse podcast e ele que vai começar contando então os relatos de bugs in production. Show de bola. Então, olha só, eu escolhi alguns projetos aqui para comentar, e o primeiro que eu queria falar é o Easy Bills, que é um projeto pessoal meu. É um projeto que a ideia inicial era ser uma startup, meio que ainda é. Eu tenho esse projeto como playground também, então toda a tecnologia nova que eu estou utilizando, eu testo lá primeiro. Então ele é meio que cobaia, por um lado, né, e isso funciona bem para mim, porque eu posso, sei lá, eu quero testar React, eu coloco React lá, eu quero testar um framework CSS, eu testo lá também. Só que isso também me faz ver que várias coisas não são tão boas. Então, assim, várias coisas desse tipo eu acabei usando lá. Por exemplo, CoffeeScript. Tinha uma época que eu não gostava de CoffeeScript, há muitos anos atrás, quando ele surgiu. Eu não fui muito com a cara dele, mas eu resolvi testar no Easy Bills para ver como é que era. E acabou que foi uma boa decisão, fiquei muito feliz. Só que hoje em dia ninguém mais usa CoffeeScript e eu tô com um código legado gigantesco lá. Não tô com muito saco de converter tudo. Não faz muito sentido converter tudo agora. Então foi uma boa decisão no passado, mas que não evoluiu tão bem, não foi tão fácil migrar hoje em dia. Tem algumas partes em React, que foi uma boa ideia. Enfim, eu usei Material Design, tem algumas coisas com CSS puro. Aprendi muita coisa com página responsiva. Então essa é a parte boa de usar como playground. Uma outra coisa legal que deu certo também foi eu ter trocado o Paperclip pelo Active Storage ano passado. Foi uma coisa que deu muito trabalho, mas ficou bem melhor. Para quem conhece o mundo Rails, né, o Paperclip era a biblioteca padrão, ou não a padrão, mas a mais comum, ou uma das mais comuns pelo menos, para fazer upload de arquivos. E aí veio o Active Storage nativo no Rails, que facilitou muito, trouxe uma outra abordagem para implementar e, enfim, na minha opinião ficou bem mais legal. Eu acabei resolvendo trocar e acho que foi uma boa ideia. Uma outra coisa legal também são as recorrências dos eventos. Como o Easy Bills é uma ferramenta de gerenciamento de finanças pessoais, você coloca lá as contas que você tem, né? Cartão de crédito, seu aluguel, etc. E você pode colocar isso aí como recorrência. Então, eu fiz de uma forma, desde o começo, já pensando em recorrência, né? Imagina, aluguel é uma coisa que repete para sempre. Então, isso funciona, mas isso também está relacionado com uma das piores decisões que eu tomei nesse projeto, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas só para finalizar, uma outra coisa muito legal desse projeto que deu certo foi escrever testes, 100% de cobertura de testes desde o dia 1, mesmo que o projeto fosse só meu, mesmo que fosse um projeto pessoal, mesmo que eu não estivesse ganhando dinheiro desde o começo, enfim, eu estava trabalhando sozinho, mas eu já tinha essa cultura de escrever testes, eu escrevi e tá 100% coberto desde o dia 1 até hoje. Isso me ajuda muito a testar todas essas ferramentas, né? Usar como playground, como eu estava falando. Agora deixa eu falar um pouco sobre coisas que deram erradas. A pior decisão de longe do projeto foi não ter usado Event Sourcing. Eu não sei se todo mundo conhece Event Sourcing. Event Sourcing é uma forma, um padrão de projeto onde você tem
no qual você centraliza uma lista de eventos, geralmente uma tabela única de eventos, ou ainda várias tabelinhas, uma relacionada para cada model. Imagina que você tem lá uma tabela de, vamos dizer, um blog, né? Você tem posts, comentários e usuários, né? Aí você vai ter uma tabela, ou a primeira abordagem é ter uma tabela de eventos para cada um, então eventos do usuário, eventos dos posts, eventos de comentários, ou ainda você tem uma tabelona só, chamada eventos, que aplica para todo o resto. E a partir dessa tabela, você lê essas informações e gera as outras tabelas. É uma abordagem bastante diferente e muito difícil mudar de uma para outra, se você quiser voltar para o modelo tradicional. É complicado, é complexo. Se você quiser mudar também é complexo. Quando eu criei o EasyBills, eu não sabia que existia esse tal de Event Sourcing. E eu tava, tendo um monte de dor de cabeça com uma série de coisas, porque é uma aplicação financeira. E quem já trabalhou nessa área sabe que o ideal é usar Event Sourcing ou pelo menos alguma coisa parecida. Então, para fazer histórico, eu fazia muita coisa na mão, ficava criando tabelas paralelas. Enfim, foi uma péssima decisão não ter usado justamente porque eu não tinha o conhecimento, não sabia que existia. E, até hoje, eu estou tentando começar a usar Event Sourcing de um jeito que eu não perca todos os dados que eu tenha e não quebre a aplicação toda. Enfim, foi uma decisão ruim, mas por falta de conhecimento meu mesmo. Saquei. Muitos bugs em produções acontecem geralmente porque a gente tem uma visão inicial, né, de que as coisas vão funcionar bem, mas acaba não funcionando tão bem a longo prazo, ou como você disse, né, da questão do coffee, você toma uma decisão que na época é boa e a tecnologia muda e acaba deixando o seu projeto legado, né? Sim. Só para esclarecer, não é que tenha bugs em produção, na verdade não tem, não acontece bugs. O maior problema é a manutenção mesmo do código. Então imagina que eu quero, por exemplo, eu não tenho uma API hoje, eu tenho uma API interna, mas eu não tenho uma API pública, não tenho uma API completa de todo o sistema. E quando eu quero extrair isso, eu tenho que ficar duplicando o código, eu tenho que ficar pensando, mas se o usuário fizer uma ação e desfazer, eu tenho que guardar esse histórico também. Então esse histórico não está centralizado, sabe? A arquitetura do código não está eficiente. Então esse é o maior problema, é manter esse código e continuar criando novas features. Sim, claro. Não, bugs in production que eu digo é só dizer que tem problemas acontecendo na vida real. Mas agora, lembrando de algumas histórias aqui, de bugs e tal, bugs, entre aspas, né, problemas que eu tive, quem conhece o Ambient Code sabe, né, que a gente tem a seguinte abordagem, né, a gente tem um treinamento grande, chamado Bootcamp, onde a gente ensina a criar 10 apps do zero, e antes, né, de abrir as vagas para esse Bootcamp, a gente sempre tem um evento onde a gente cria um app, né, então a gente já criou clone do Spotify, clone do Netflix, do Messenger, né, do iFood, de vários apps famosos, e não é incomum que nessa época eu vá dormir às 6 da manhã. Mas geralmente por quê? Porque eu invento, né, de fazer esses eventos anteriormente, né, de fazer esse evento antes da abertura, só que a gente tem 2 semanas para fazer um app inteiro. Então do Netflix exclusivamente, a gente fez com Rails e Vue.js, e era uma semana antes de lançar as aulas, né, com a data programada, a gente ainda não tinha codado basicamente o projeto e muito menos gravado. Isso porque tem outras demandas acontecendo ao mesmo tempo. Como vocês mesmos sabem, a gente está sempre fazendo 1000 coisas, né? Então, não estava gravado, não estava programado e basicamente eu tive que virar 3, 4 noites quase seguidas aí. E eu gravei o último episódio umas 4 horas antes dele ter que ser entregue. E ainda tem o tempo de renderizar, né, os vídeos e tudo mais. Então foi bem desesperador. Nessa jornada ainda, às vezes o Daniel, testar o Daniel aqui, que sempre me ajuda aí também nos códigos, também virou comigo as madrugadas e tal. E é bem bizarro quão produtivo você fica quando você não tem escolha, não tem oportunidade de não ser produtivo, né? Então, você pensar que um curso de 7 horas foi feito basicamente em uma semana, pensando que esse curso não é um curso só de explicar basicamente alguma coisa teórica, mas sim uma coisa muito prática, foi bizarro, cara, bizarro. Acho que a maior parte dos problemas que eu tenho com software é a questão do tempo, né? O mau gerenciamento do tempo, né? Sempre achar que vai dar tempo, sempre achar que no final dá, mas é sempre desesperador. Não sei se vocês têm esse mal também de planejar mal o tempo. Eu sou, assim, como faço praticamente o que você faz aí, gravo curso também. Você grava, como você falou,
um curso aí de 7 horas, foi em uma semana, é insano, cara. É insano porque quem não tá por dentro, né? A gente, quando grava um curso, não é só aquele take que tá passando para, né, para o pessoal assistir. Às vezes você faz alguma coisa, dá alguma caca ali, aí você tem que parar o vídeo, ou se você viu e entendeu o que é que está acontecendo, você explica o que aconteceu. E assim, é muito trabalhoso. E uma coisa você falou aí que eu concordo. Quando você não tem mais tempo, você tem que entregar, o negócio anda. Isso é verdade, não tem para onde correr. A gente geralmente, quando não tem tempo, é que consegue entregar em menos tempo, né? A verdade é essa. Tem um cara que eu curto bastante, o Tim Ferriss, né? No livro Trabalhe 4 horas por semana, que eu diria até que foi o livro que inspirou bastante a criação, de eu querer criar um negócio próprio. Ele fala na lei de Parkinson, né? Ele fala que quando você tem X tempo para uma atividade, você encaixa essa atividade em X tempo. Então, se você tiver um mês para fazer um programa, né, um software, você vai demorar um mês. Se você tiver uma semana, você vai fazer em uma semana. Né? Então, você acaba adaptando a quantidade de esforço, né, diluindo isso pelo tempo. Mas o que eu queria entrar, principalmente nessa questão da semana Super Full Stacks, que é sempre uma coisa muito doida, assim, que a gente programa tudo muito rápido, é que, cara, a coisa mais desesperadora que tem é dar bug 3 da manhã. 3 da manhã é um momento muito errado para dar bug, porque você já está muito cansado. E eu lembro nesse projeto, no último dia, eu estava integrando a parte do Vue.js, chamando as APIs do Rails, e aí começou a dar uns bugs muito loucos assim, na API, né, que a gente tinha construído antes, e que basicamente na hora você não consegue enxergar onde está o erro, mas se você tivesse menos cansado, você teria visto muito facilmente, tá ligado? Então, é bizarro. Por isso que é muito importante, né, para evitar esse tipo de problema, você ter uma rotina mais saudável de codar com a cabeça mais limpa, né? Tentar não... Eu acho que hoje, mudando um pouquinho de foco, mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma cultura de que tem que fazer tudo muito rápido, né? A gente tem que codar muito rápido, tem que entregar muito rápido. Nas empresas tem isso, né? E isso é muito... uma que é estressante e outra que te tira muito o foco, assim, você acaba cometendo erros muito amadores, né? Eu tive muito essa experiência trabalhando em consultorias, e é por isso que hoje eu tendo a não querer mais trabalhar em consultoria. Não estou generalizando, óbvio que tem consultorias diferentes, mas em todas que eu trabalhei até hoje, e não foram poucas, foram 2 ou 3 no Brasil e mais 2 aqui, e hoje eu trabalho numa empresa de produto, eu prefiro por conta dessa correria que não existe tanto. Só complementando comentando uma coisa que você falou antes, esse lance que a gente... Essa lei de Parkinson que você comentou, né? Que a gente consegue se virar para fazer as coisas do último segundo, eu conhecia como síndrome do estudante. Tem até um gráfico, assim, que é tipo o seu esforço, que é mínimo, aí vai chegando a hora de entregar o trabalho, ou sei lá, alguma coisa do estudante, no caso, o gráfico vai subindo, né? Ou seja, seu esforço sobe de repente, assim, e forma um L ao contrário no gráfico. E, cara, você descreveu a minha semana. Eu tô lançando uma aplicação, os vídeos, né? Uma semana toda lançando vídeos. Justamente essa semana. Se chama Semana da Programação. São 4 videoaulas onde eu mostro como é que a gente faz um clone do Instagram inteiro. E, cara, é muito complicado fazer. Ninguém faz ideia de como é que dá trabalho fazer tudo antes. Sim. Né? Você comentou que o seu tinha 7 horas. Eu garanto que você deve ter gravado tipo umas 20 para depois editar e colocar tudo num sentido cronológico e fazer de um jeito que fique legal. Aí cai para 7, mas dá muito trabalho nos bastidores. Fala aí. Sim, dá muito trabalho e é legal que traz uma satisfação, que é engraçado que esse projeto, por mais estranho que pareça, muita gente usou como base para TCC, tá ligado? Porque é um projeto de Netflix, então a galera adaptou esse projeto para outras coisas, para plataforma de vídeo também, e foi gratuito, né? Então, é bizarro como isso acontece. E agora a gente vai ter, de novo também, aproveitando, a gente vai criar um novo clone do Spotify com Rails e React, tá? Com o React como cliente. Então, estamos aí preparando para virar umas madrugadas de novo, tomar bastante café e tudo mais. Então, cara, acho que a principal causa de erro mesmo, assim, de más decisões, é falta de tempo, né? E falta de visão. Que nem, agora sem citar nomes nem nada, eu fiz eu não sou muito de fazer consultoria para empresa, não tenho muito tempo disso, mas recentemente eu fiz uma consultoria para uma empresa e é um pessoal muito legal, um pessoal que tem uma aplicação que você vê que tem
O negócio tem futuro, é um negócio bom, só que parece faltar gente, faltar tempo, e parece que é sempre, precisa acontecer isso agora, né? Precisa ser feito, entregue. E isso gera um clima, um estresse entre os programadores. Você vê que a galera tá perdida, tá cansada. São bons programadores, são boas pessoas, mas por falta de recurso e tempo, você acaba colocando muitos bugs, muitos empecilhos, começa a dar prioridade porque não é prioridade. Então, quando a gente fala de erros, né, de ter problemas no código e de ter de projetos que não dão certo ou tem problemas no meio do caminho, acho que grande parte é por essa nossa filosofia de mais e mais e mais e mais o tempo todo. Mas conta aí pra gente, Jackson, acho que eu fugi demais do assunto. Conta pra gente aí teus erros e acertos. Então, cara, na verdade não fugiu não, né? Tá tudo relacionado. Mas assim, eu trouxe aqui, na verdade, acho que três tópicos aqui, que foram de projetos pessoais que eu apliquei. E alguns deram certo, né? Outros deram errado. Voltando lá no que o Lucas falou sobre o CoffeeScript, eu também torci o nariz quando eu vi a primeira vez, mas eu resisti. Então acabou passando a onda dele e eu não fiquei com esse legado no colo, né? Mas tem dessas coisas mesmo. Agora, em um dos projetos que eu fiz, eu antigamente, né, tinha um site chamado Mania de Concurseiro, que era um site para quem estava fazendo um concurso público poder consultar questões e responder online. A ideia era essa. E aí, uma das coisas que eu tinha no site lá, que era primordial, era fazer as pesquisas, né? Porque às vezes o aluno queria, sei lá, questões de português de nível superior do cargo X. Então, para fazer esse tipo de coisa, eu precisava de algo por trás que me ajudasse, né? De uma engine que fizesse alguma coisa para mim. E na época não era tão famoso como hoje o Elasticsearch, que muita gente escolhe ele. Na época tinha um camarada chamado Sphinx, talvez vocês nem nunca tenham ouvido falar. Tinha um Sphinx e logo depois apareceu o Solar. Eu não sei se o Caton aí ouviu falar desses camaradas. Conheço os dois, acho que os dois são feitos em Java, não? O Sphinx eu acho que não. Mas o Solar eu não cheguei a utilizar. Eu utilizei o Sphinx e, cara, foi a pior escolha que eu fiz na vida. Porque ao passo que ele parecia ser bem... Você poderia manipular muito bem o que você queria, tinha muitas opções para você, quando fosse pesquisar, se a pessoa colocasse acento, ele já removia, né? Tinha tudo isso embutido ali, você podia colocar flag se queria aquilo ou não. Ele tinha algum problema, vez ou outra, ele se perdia. Então, assim, ele não, na minha opinião, não sei, porque eu não acompanho o projeto depois, é tanto que ninguém fala mais nele hoje, mas ele não era bem construído. E eu coloquei isso para produção na época, e foi a maior dor da cabeça do mundo, né? Então, depois, acabou que o Elasticsearch chegou, e aí eu não tive mais problema. Mas, nessa época, para o que eu estava precisando, foi um erro gigantesco, assim. O Sphinx, vocês se existir ainda esse projeto, fujam dele, né? Realmente não vale a pena. Não sei se o Leonardo conhece, já ouviu falar no Solar ou no Sphinx? Já. Usou algum ou só usou o Elasticsearch? Quando eu estava pesquisando, até tem numa das aplicações do Bootcamp, a gente fala de Elasticsearch, né? A gente faz umas pesquisas mais complexas, e eu fui dar uma pesquisada nesses sistemas nessas APIs de pesquisa, né? O Elasticsearch é uma API de pesquisa que eu acho que é feita em Java também, se não me engano, mas ele tem uma interface. Ele tem uma interface fácil de integrar ele com o seu código, né? Então você não precisa usar Java, não se preocupe. E aí eu dei uma lida por cima nesses caras aí, mas eu não usei não tive essa... Uma coisa que eu lembrei aqui que muita gente se arrependeu, vocês podem até ter uma opinião diferente, até gostaria de ouvir, é de usar Slim, essas coisas, para mudar o HTML, tá ligado? E aí depois ninguém nunca mais consegue dar manutenção nisso aí. Até te cortando um pouco aí, mas cara, eu relutei, e ainda bem que eu relutei para usar isso aí. Tinha uma época aí que era moda todo mundo usar Slim, usar aquele, eu não sei a pronúncia, mas acho que é Haml, alguma coisa desse tipo. E, tipo, eu odiava aquilo ali. Ainda bem que passou essa fase e praticamente ninguém tá usando mais. Não sei o Caton. Então, esse mesmo projeto usa Haml. Só pra esclarecer ele isso. Ele é early adopter, tá ligado? Tudo que surge ele já vai entrando já. Mas esse é o lance. O EasyBuilds era legal. ainda é o meu playground. E assim, só pra esclarecer o lance do CoffeeScript,
na época, foi uma excelente decisão. Eu gosto de Porque você coffee. tem que lembrar que, sei lá, em 2011, 2012, o JavaScript era outra coisa do que é agora em 2020. Então a gente não tinha classes, a gente não tinha uma série de métodos interessantes para array. Interessantes não, úteis, né? A gente não tinha uma série de métodos úteis para os arrays. Enfim, era outra história. A gente não tinha o ecossistema JavaScript que a gente tem hoje. Então não existia... Enfim, era o JavaScript antigo, né? O ES5, então era outra história. Era muito ruim. E o Haml, na minha cabeça, era assim, eu não preciso mais fechar tags. Né? É como se eu estivesse saindo do XML e indo para uma coisa parecida com o YAML. Olha que coisa linda. Agora, o Haml é fácil tirar. É bem, assim, sei lá, em meia hora eu consigo converter todos os arquivos, porque ele tem um conversor automático integrado. É fácil converter e colocar no projeto. Mas, Sim. como um passo desnecessário, assim, eu tô deixando lá. Em algum momento eu vou acabar migrando, mas por enquanto deixa lá. Cara, até tem uma história engraçada que de vez em quando eu terceirizava uns front-ends lá para Índia ou Paquistão. Tá, meio aleatório, né? Mas os caras lá cobram um preço muito bom e tem gente boa. Só que, cara, sempre que eu pedia alguma coisa, tinha um cara que me mandava em Haml, mano. Eu ficava pistola da vida, porque eu pedia em HTML normal, falava, mano, ninguém nunca mais vai conseguir dar manutenção nesse negócio aqui, né? E o cara me mandava sempre em Haml, ou Slim e tal. Não que seja um problema, tem gente que curte e tal. Eu não vou dizer que é uma má ideia, é uma boa ideia. O HTML é meio chatinho mesmo, né? E teve uma época em que a gente achou que ia meio que se livrar do HTML do jeito que ele é, né? Que a gente ia ter umas sintaxes melhores, assim, principalmente com o Ruby, que tem uma sintaxe mais leve, né? A gente achou que estava caminhando para um mundo de sintaxe mais leve. E eu sinto até que hoje em dia, com as tecnologias atuais, a gente deu um passo atrás. Por exemplo, eu gosto de JavaScript bastante e tal, mas eu sinto que JavaScript é um pouquinho mais chatinho de escrever do que Ruby. Não sei se vocês concordam ou não, acho que concordam, né? Sim, sim. Ainda não é tão elegante quanto o Ruby. Exatamente. Eu sentia que a gente ia para um mundo de uma sintaxe mais... com a malemolência melhor, né? Mas as coisas acabaram até dando um passo atrás, né? E muitas dessas tecnologias vinham nessa direção, né? O próprio Slim via para simplificar e tal. Só que é um negócio que tinha muita pouca chance de pegar, porque estava muito nichado. E também se fazer um código, outra pessoa que não sabia ia ter uma dificuldade grande de entrar no projeto, sendo que normalmente nenhum programador teria dificuldade para entrar no projeto por causa do HTML normal, né? Então era meio que comprar uma briga desnecessária, assim. Sim. O lance do Haml, assim, eu acho que tanto Haml quanto outros similares, a ideia era boa e, de fato, eu ainda acho que eles são melhores que HTML, apesar de eu já não estar mais tão acostumado, mas a sintaxe é mais limpa, é mais fácil. O grande problema é que você não tem um padrão, né? Se todo mundo não usar junto, não adianta, só você vai estar usando no seu projeto. Tinha uma época que muita gente, principalmente na comunidade Rails, começou a usar. Acho que o primeiro projeto que eu usei foi em 2009, foi quando eu trabalhava no banco de sangue, e já usava o Haml lá, já tinha uns projetos usando o Haml, e eu aprendi lá e comecei a usar, e eu notei que todo mundo começou a usar também. Hoje em dia ninguém mais fala nisso. Eu acredito o seguinte, que parte desse problema aí do pessoal começar a correr é porque a gente começou a ter bem definido a pessoa que às vezes fica no front, né? E o cara que fica ali mais no back. Então, quando você entregava para alguém que estava fazendo ali o front-end um arquivo Haml, o cara tomava um susto. Ele tinha que aprender primeiro aquilo ali para poder depois ajudar de alguma forma. E como ficou muito em voga essa questão de você ter alguém no front-end fazendo separadamente, o pessoal começou a não dar bola para isso e era muito mais fácil quem estava programando simplesmente pegar o HTML ali e usar. Então, eu acredito que foi mais por conta disso, porque de fato ele é mais simples, ele é mais leve, mas por outro lado é uma camada mais de aprendizado, né? E se você tá trabalhando numa equipe onde você tem alguém específico para uma área, front-end, etc e tal, e o cara não usa, então você já tem um problema ali, enfim. Sim, verdade. Galera, só uma viagem aqui, meio fora da curva aqui do que a gente está falando, né? Dá a impressão, olhando para o passado, que, principalmente na comunidade de Rails, né, claro, mas olhando como um todo, parece que hoje em dia a tecnologia está mais pulverizada, assim, né? Existem muitos frameworks, muitas coisas, muito mais do que existia antes, né? E parece que hoje em dia está até mais difícil fazer coisas interessantes acontecerem para todo mundo ao mesmo tempo, né? Que nem isso que a gente estava falando. Pô, vamos mudar o HTML para uma coisa mais simples.
fica uma coisa difícil de acontecer, né? Você diluir isso, né? Já que tem uma capilaridade tão grande de frameworks e coisas assim, né? Parece que implementar grandes mudanças fica complicado, né? O Google tentou fazer isso com JavaScript, né? Colocando Dart no navegador. Tinha uma época, acho que... Não vou chutar o ano, mas deve fazer uns 5 anos já. Que ele começou a colocar um interpretador de Dart. Aliás, não sei nem se o termo é interpretador. Mas ele conseguia entender a linguagem Dart nativamente no navegador. Então era uma alternativa a JavaScript. E, se eu não me engano, o Opera começou a fazer isso também, porque o Opera usava o Chromium, né, por baixo dos panos, então ele também começou a suportar, só que ninguém adotou. Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém que falou, tô trocando JavaScript por Dart. Né? Dart é muito usado hoje no Flutter, mas a ideia inicial dele era ser usado na web, como substituto do JavaScript. E não pegou, né? Tanto é que ele tirou e hoje o Chrome não vem mais com isso. Mas o Google fez a parte dele de tentar mudar um pouco, de tentar melhorar. Então, parece que hoje em dia as mudanças são muito difíceis, né? São muito microcomunidades, né? Eu não sei, isso parece coisa de velho, tá ligado? Tipo, na minha época era mais fácil, mas... mas sei lá, parece que hoje em dia as coisas estão tão capilarizadas. Por exemplo, você vê o mundo JavaScript, que é um mundo que é legal, tem muita coisa boa, só que são tantos frameworks, não tem um framework JavaScript, assim como tinha um framework Ruby, né? Como tem um framework Ruby, que é o Rails, né? O principal. No JavaScript a gente vai ter desde Express, que é ultra leve, simples, né? Até coisas muito maiores como Adonis, JS e tudo mais. Então são muitos frameworks. Fica muito difícil acontecer coisas novas, assim, ou coisas que se espalhem de verdade, né? Parece que coisas boas vão acontecendo nesses pequenos pontos, né, que a tecnologia vai se alojando, mas não espalha para os outros, né? Ou isso também é, sei lá, besteira também, e hoje em dia está acontecendo mais coisas boas e eu não estou percebendo, mas, sei lá, o que vocês acham? Eu acho que tem 2 motivos para isso. Um, que JavaScript continua mais popular, está ficando cada vez mais popular do que o Ruby. Então esse crescimento faz com que venham mais pessoas com mais ideias diferentes, e aí cada um segue por um lado diferente, o que também é bom, né? Ajuda a evoluir a tecnologia. Eu queria que o Rails também tivesse um pouco mais disso. O outro lado é um pouco da filosofia mesmo. O próprio DHH, o criador do Rails, tweetou um tempo atrás, dizendo por que ele achava que não existia um Rails para JavaScript. Claro, né? O Adonis, por exemplo, é bastante parecido com o Rails, ele é até inspirado no Rails, e tem outros também, tem um que chama Sales JS, não sei se vocês já viram. Ele também é bastante inspirado no Rails, mas o DHH basicamente respondeu falando que o motivo pelo qual esses frameworks são criados são diferentes. Essa galera, enfim, não tem os fundamentos, né? A filosofia por trás do Rails. Eles vão lá e criam e jogam na internet e, tipo, todo mundo começa a usar de qualquer jeito. Não tem uma coisa bem pensada, bem estruturada a longo prazo. Acho que é um pouco da mistura dessas duas coisas. Eu ia comentar justamente isso aí, né? É mais a filosofia da coisa do que, de fato, o framework. Porque você falou muito bem aí. Muita gente cria de um dia para o outro vários tipos aí de frameworks que existem para JavaScript, mas não tem o porquê mesmo por trás ali. O motivo real, né? A filosofia. E isso o Rails tem desde sempre, né? Então, eu se fosse para apontar também, eu apontaria nesse sentido aí, de ter uma filosofia mesmo. Uma coisa que eu sinto falta no mundo JavaScript hoje é essa unidade, né? Essa unidade que permite que a gente crie algo grande, assim, algo que seja muito prático, né? O mundo JavaScript é muito agradável, só que não é tão prático quanto o mundo Rails, né? Se você for falar, poxa, com Rails para a gente fazer um app aí, é muito mais rápido, na minha opinião, do que com JavaScript, né? Principalmente porque é muito fácil, muito simples, né? E eu sinto... Mas tudo bem também, ao mesmo tempo, ter várias frentes também aumenta a criatividade, né? Por exemplo, o Rails, por ser uma coisa muito grande, precisa evoluir de um ritmo estável, né? Para não ter um problema muito grande, né? Então, assim, os pequenos frameworks têm mais liberdade criativa, né? Mas são ganhos e perdas, eu acho, né? Esse lance de produtividade, eu acho que é um pouco de familiaridade também. Nós três, estamos nessa bolha de Ruby, de Rails, apesar que a gente também faz JavaScript. Mas eu acho que uma pessoa que está focada 100% em JavaScript, ela também é tão produtiva quanto a gente com Rails. Eu estava trabalhando naquele projeto com React Native recentemente, que eu comentei no outro episódio. E, é animal, assim, ver a galera fazendo umas magias com JavaScript. A galera é muito rápida. Vai, cria uma coisa aqui, cria uma coisa lá. E eu falo, caramba, é assim que as pessoas me veem com o Ruby, né? Fazendo tudo muito rápido. Deixa eu só aproveitar e fazer uma correção antes que a galera me metralhe nos comentários.
que agora há pouco eu falei do Dart, e eu falei, o Google fez a parte dele, né, de colocar o Dart e tentar fazer as coisas melhores. Não é que eu tô falando que Dart é melhor que JavaScript, tá? Mas JavaScript na época era muito ruim. Não tinha o ES6 Plus, né, as versões novas do JavaScript. Então na época realmente o Dart era uma vantagem. Então só pra esclarecer, pra que a galera não xingue no Twitter. Já ficou até preocupado já que as pessoas iam lá na casa dele lá perguntar por que ele tá falando que JavaScript é pior. Não. É que a verdade é que eu gosto de JavaScript. Do jeito que eu falei, parece que eu tava, sabe, com ódio, assim, tipo, nossa, vamos matar o JavaScript. E não era isso. Entendi. Não, mas, enfim, né, são esses projetos que vão acontecendo para tentar trazer inovação e ao mesmo tempo criar padrão que nem sempre pegam, né? A gente já falou disso no episódio passado sobre frameworks que foram morrendo aos poucos e tal, né? E coisas novas. Mas é isso, é só uma viagem minha mesmo. Quanto maior a capilaridade, eu acho que aumenta a criatividade, aumenta o número de coisas sendo criada, embora diminua a unidade, né? Eu sinto que os programadores hoje em dia se sentem mais perdidos, assim, né? Você se sente mais sem saber para onde correr, sem saber o que aprender, porque você vai ver as exigências de vaga do mercado, tem 400 coisas sendo pedidas, então a galera se sente um pouco mais por fora, assim, mas é besteira. Mas a gente tá aqui justamente para ajudar esse pessoal. Exatamente. Cada um aí no seu quadrado. Sim, para tentar extrair, né, a essência do que realmente é importante aprender, ao invés de correr atrás de qualquer coisinha que aparece, né? Só para finalizar esse assunto, então, queria saber de vocês o que vocês pensam sobre Sass, que é aquela linguagem em cima do CSS, né, que converte para CSS e tal. O Rails já traz isso por padrão e eu via muita gente utilizando. Eu tenho a impressão, mas pode ser só a minha bolha, de que as pessoas têm usado menos hoje em dia. Queria saber de vocês, se vocês ainda usam. Então, eu tô com um projeto aqui atual, fazendo um freela, e ele tem o Sass lá. Eu ainda vejo muita gente utilizando. Eu não sei se é aquele mal que a gente vem comentando, de ficar um legado, né? Ou se de fato é preguiça do pessoal remover, não sei. Mas eu concordo com você que tem diminuído. Eu realmente tenho visto muito pouco. Uma coisa que tem substituído, não substituído o Sass nem o CSS, mas uma coisa, só uma viagem de novo aqui, no mundo do React tem os Styled Component, né, que são estilização do componente direto no arquivo, né, e tal, né, que substitui essa ideia de ter um arquivo separado para o estilo, tá? Não que não seja a mesma coisa, mas essa ideia de centralização do CSS. Vocês curtem isso? Cara, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, porque eu abominava essa ideia. Eu falava, não, cara, tá misturando muita coisa já e tal. Mas depois que eu usei, eu me apaixonei. Eu falei, putz, cara, isso aqui faz muito sentido. É muito legal. Porque primeiro você não precisa se preocupar com o contexto. Se você tá aplicando aquele CSS, ele só vai afetar aquele componente, fica todo escopado. Então isso funciona muito legal. Eu tô usando e tô gostando bastante. Você não estiliza a página, né? Você estiliza componente. Essa filosofia aí, eu posso dizer que eu também torci o nariz no início. Na verdade, ainda torço um pouquinho, né? Mas faz muito sentido, se você pensar de uma forma geral, faz muito sentido você ter a estilização do componente, né? Isso aí não tem pra onde correr. Mas para quem é da velha guarda aí, com certeza ficou aperreado, torceu o nariz quando viu isso aí a primeira vez. E obviamente você pode criar CSS para aplicação toda, né? Você não está restrito a componentes, dá para você usar meio que da forma antiga também. Então, eu acho bastante flexível e eu tenho gostado bastante. É uma coisa que também no começo eu fiquei meio, o que é isso aí? Mas aí depois eu comecei a utilizar e a falar, faz bastante sentido. Ainda mais, é o que eu falei, eu gosto muito de quando eu vou começar um projeto, preparar a base do projeto. Então, geralmente eu vou começar desenvolvendo os componentes principais, assim. Vou ter uma aplicação que vão ter botões específicos, assim. Então eu curto montar meu repositório do que eu vou usar mais pra frente nas telas, tá ligado? Eu não gosto de sair meio codando página a página, né? Eu gosto bastante dessa componentização e tal. Isso ajuda bastante, né? Porque você já cria o estilo associado ali, o estilo e a funcionalidade, né? Falando a nível de component, o estilo, a funcionalidade e a aparência do component por si só, né? Você tá falando que você não usa GoHorse, então? GoHorse só nessas madrugadas aí que eu falei, né? Nessas madrugadas aí não tem jeito. Aí a gente começa a codar já pelo deploy já.
Já começa a preparar o deploy antes de preparar o projeto. Será que a galera vai conhecer o termo Go Horse? Ó, se você tá escutando e conhece esse termo, comenta aqui embaixo sua experiência com Go Horse. A gente sempre sobe esses podcasts, esses episódios pro Desbugando no YouTube, tá? Então dá like lá, comenta, manda para aquela sua tia que você não vê faz tempo, que ela vai gostar também. Manda pros seus amigos. Não esquece de deixar lá Lucas Go Horse. Que mancada! Hashtag Seu Lucas vacilão. Go Horse. Então é isso aí. Mais alguma coisa para a gente falar sobre esses temas aí, meus amigos? Então, eu tenho aqui uma última coisinha. Não sei se alguém vai ter algo depois. Mas assim, é só comentando que eu falei do Sphinx, que foi um erro grotesco lá. Mas teve uma outra tecnologia que até hoje está em voga aí, o pessoal usa muito bem, que eu usei também nesse projeto do Mania de Concurseiro, que foi o Redis, né? Não sei se é Redis ou Redis, mas na época, quando eu fiz o projeto que mostrava lá a questão para a pessoa responder, ela selecionava a opção que ela queria responder e dava o OK. Para isso ir lá no servidor, voltar, né, fazer uma pesquisa lá qual é a resposta correta e voltar dizendo que foi certo ou errado, era muito custoso computacionalmente para andar no banco de dados ali. Então o Redis me serviu bastante. Aí o pessoal pode até dizer, Jack, mas você podia colocar a resposta já ali, sei lá, na própria questão, numa tagzinha data do JavaScript e pegar. Mas o problema quando a gente faz isso é que, no meu caso lá, se eu fizesse isso, alguém podia fazer um crawlerzinho e pegar todas as minhas questões já com as respostas, etc e tal. Então eu teria que ter realmente uma ida ao back-end e buscar a resposta. Mas buscar no banco de dados tradicional relacional não valeria a pena. E aí o Redis ficou lindo. O negócio funcionou assim lindamente. Funcionando em memória, né, um banco de dados de memória chave e valor. E o pessoal até hoje usa e eu vejo ainda bons comentários sobre ele. Redis é O lindo, Redis né, cara? é muito Várias utilizado, né? utilidades. Principalmente para essa questão de agendamento de jobs, né? Que a gente tem integração com o Sidekick e tal, é muito, muito utilizado ainda. Essa integração aí, desculpa aí cortando, mas essa integração do Sidekick, né? Eu já usei ele também para os background jobs. Ela é automatizada, né? Você não faz praticamente nada. Mas assim, eu tive como uma experiência usar ele na unha, né? Ir lá, colocar o dado lá na hora da busca, da primeira busca, e depois quando o cara retornar, o dado já está lá disponível, só ler o ID lá e pegar a resposta e pronto. A gente Então, tem isso foi bem legal. um projeto dentro do Bootcamp que usa o Redis de forma um pouco mais direta, assim, né? Para quem não sabe, o Isso, Redis é um na unha. banco de chave e valor, né? Que você Em associa, memória, por né? Em exemplo, memória. Maria com 3, sei lá, qualquer coisa assim. Aí você pode pegar esses valores depois pela chave. Só um adendo, ele é em memória, mas se você quiser salvar em disco, tem uma opção que você pode configurar lá também. Sim, sim. E ele vira um banco persistido, né, no disco. Sim, banco chave e valor aí pro dia a dia. Não, muito utilizado ainda. E legal ouvir a sua experiência aí, Jackson. E você, meu amigo Lucas, algum apontamento final aí para evitar catástrofes nos projetos da galera ou para deixar eles com medo de cometer erros? Sim, eu tenho uma solução perfeita para não criar bugs, não criar catástrofes, não fazer nada disso. Não programe. Se você programar, meu amigo, você vai criar bugs, não tem como. É normal, faz parte, e a gente tá aqui para compartilhar aí com vocês que, mesmo quem tem mais experiência com anos de programação, a gente continua cometendo erros, né? Continua tomando decisões ruins às vezes. A parte boa é que a gente toma decisões ruins e compartilha com vocês, então vocês não precisam repetir os erros que a gente já teve. Quando a gente estava preparando aqui esse episódio, a gente estava comentando, né, de quantos projetos a gente ia falar, quantos apps a gente ia discutir, e a gente no começo pensou, vai ser, se cada um falar sobre 2, vai ser pouco. Será que dá um episódio todo? E a gente basicamente só falou de 1 ou 2 projetos e rendeu um podcast inteiro. Então eu queria dizer que acho que vale a pena fazer mais episódios desse tipo, né? A gente tem mais projetos para comentar. Eu acho que cada projeto, cada probleminha que surgir, vai surgir novas discussões pra gente conversar, a gente, né, debater o que foi legal, o que não foi, como poderia ter sido diferente, esse tipo de coisa. Então eu curti muito fazer esse episódio e eu acho que vale a pena a gente fazer a parte 2, parte 3. Legal, vamos esperar aquele comentário então no episódio no YouTube, né? Quero a parte 2. Boa. E só um apontamento aqui também, final da minha parte, é que a galera às vezes pensa assim, o cara é sênior, o cara trabalha como sênior e só comete erro de sênior.
Amigo, a gente comete erro até de estagiário de vez em quando. Né? Programar é passar metade do tempo no Stack Overflow, a outra metade no fórum e a outra metade programando. Ou melhor, for 3 metades, né? Não funciona, já tá com erro em produção de novo. 33%,33%. Parece aquela frase, né? Se eu tô certo 90% do tempo, por que eu vou me preocupar com os outros 3? Exatamente. Então não se preocupa, todo mundo erra coisa boba, a gente erra no if, tá? A gente coloca a condição errada, a gente erra no planejamento, mas o importante é que com o tempo você vai adquirindo uma visão para conseguir corrigir rapidamente esses erros e colocar o barco, né, no caminho certo. É isso aí. E aí, Jackson, você ia mandar alguma coisa? Então, na verdade, assim, eu acho que esse episódio foi muito bacana. Como o Lucas falou, a gente tinha planejado falar muito mais coisa aqui, mas o tempo andou rapidinho. A gente com certeza pode voltar a fazer um episódio como esse. Basta a galera aí pedir, né? Deixa os comentários lá no YouTube ou manda direto um e-mail pra gente, conversa com a gente, dá um feedback, a gente precisa disso. No mais, tamo aqui. Boa, isso aí. Então valeu, galera, obrigado mesmo por vocês estarem com a gente, mais um episódio meio maluco aí do Desbugando, onde a gente fala a nossa experiência sincera, projetos, fala principalmente coisas que a gente não tinha planejado falar e que provavelmente a gente vai se arrepender, mas que são importantes para a comunidade. Fica com a gente, se inscreve no canal, valeu, grande abraço! Valeu, galera. Falou. Até mais, tchau, tchau.